Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Bom, vamos iniciar agora aqui um vídeo, dando sequência aos vídeos anteriores, né? Com a ideia de mostrar aí as próximas atividades para vocês. Aqui dentro dos materiais que tem aqui no nosso curso, né, a gente tem o material web e o livro digital, que eu vou falar um pouquinho para vocês agora. Entrando aqui no material web, a ideia desse material é de contextualizar você dentro da situação de aprendizagem. Então, vocês vão realizar a leitura aqui. É interessante que vocês façam isso com calma, né, para ver que tem algumas coisas aqui que você consegue movimentar. Por exemplo, aqui a contextualização da atividade, né? Ele vai contar um pouco da história do Pedro, né, que foi contratado para estar atuando aí na área de documentações e arquivos. E o Pedro, ele vai entrar para organizar esse setor, né? Então vocês vão ler toda a história aqui, vai falar que esse setor não tem uma organização, não tem uma classificação. Então a ideia é que você ajude, tanto que aqui vocês podem, se você, enquanto profissional, né, estivesse no papel de Pedro, quais etapas realizaria nesse primeiro diagnóstico? Então essa já seria aqui a introdução à primeira atividade que vocês vão fazer, que é criar esse diagnóstico, né? Ou seja, um roteiro do que o Pedro tem que fazer, né? Então vocês precisam imaginar, o Pedro chegou, foi contratado e os documentos estão desorganizados. Qual a etapa que ele faz? O que ele faz primeiro para organizar esses documentos? Ah, não sei, não conheço. Aí vocês vão para os próximos slides aqui, que vai contextualizar para vocês o que é um documento, como que você pode classificar de acordo com procedência, se é um documento de arquivo, se é um documento público, qual é o valor desse documento, se é administrativo, se é fiscal. Então vocês vão ter diversas formas aqui, né, de introdução ao conteúdo de documentos. Se você der continuidade aqui, ele vai falar sobre principais documentos. Então todo esse material aqui vai te introduzir para que você consiga fazer a primeira atividade, que é o diagnóstico. Legal? Lembrando que aqui vocês precisam entrar mesmo, tá? Clicar em todas as opções aqui para que vocês consigam aí ter bastante informação. Ainda não consigo resolver. Aí, pessoal, vocês têm aqui o livro, né? Voltando aqui para a nossa página principal, vocês têm o livro digital. O livro vai complementar, né, tudo que o Pedro precisa saber para estar realizando essa primeira atividade. Bom, realizei a leitura, né, já me contextualizei, já sei do que se trata, já fui no livro, já peguei mais conteúdo, agora eu vou resolver a primeira atividade. Qual que é a primeira atividade? Essa aqui, atividade 1, diagnóstico. Qual que é a ideia dessa atividade? Quando você entra aqui, ele fala, você deverá consultar seu material e definir qual seria o roteiro para o diagnóstico organizado de um texto descrevendo o roteiro. Então, vocês têm algumas opções aqui. Aí, vocês vão ter aqui o adicionar envio. Quando vocês clicam aqui em adicionar envio, tem duas opções. Vocês podem escrever o texto direto aqui. Então, vocês vão começar lá. Para o Pedro realizar a organização, ele precisa iniciar recolhendo todos os documentos. E aí você vai dar continuidade aqui falando, primeiro ele vai recolher os documentos, depois ele vai separar o que é eletrônico, o que é papel, ele vai distribuir esse documento em arquivos, ele vai classificar esses documentos, então é criar um roteiro mesmo para essa primeira organização. Então essa aqui seria uma opção. Ao finalizar, vocês vão vir aqui em salvar e enviar essa primeira atividade. Legal? Uma segunda opção que a gente tem, né, seria vocês realizarem esse texto aqui dentro do Word, tá, pessoal? Então vocês podem estar abrindo o Word aí no computador de vocês, como eu estou fazendo aqui, Vai abrir o Word aqui e vamos iniciar. A mesma ideia, você vai vir aqui, vai colocar Pedro deve iniciar
né, digitar todo o seu texto aqui e no fim salvar esse arquivo, tá? Vai vir aqui em arquivo salvar, coloca o nome aí da atividade, né, atividade 1, por exemplo. E a gente pede aqui que na hora de salvar, vocês fiquem atentos aí o tipo de arquivo, né? Ao invés de salvar como documento do Word, a gente orienta que vocês salvem como PDF, tá? Porque fica mais fácil para a nossa correção aqui da atividade. Não tem problema caso você já tenha enviado como Word, tudo bem? Mas o ideal é que vocês enviem como PDF. Vou salvar aqui, ó, atividade 1, PDF, vou salvar essa atividade. Legal? Fechei aqui a atividade. Vou vir aqui, ó, agora eu quero enviar essa atividade. Então eu não vou digitar o texto aqui porque eu vou enviar o arquivo com o texto, tá? Para mim enviar o arquivo com o texto, eu vou clicar em cima dessa setinha azul, vou escolher o meu arquivo aqui, ó. Vou lá em documentos, né? Atividade 1, que é o documento que eu acabei de salvar. Vou abrir ele, enviar esse arquivo e aí eu salvo. Tudo bem? Então ficou claro que vocês têm duas opções, ou digitar o texto aqui, que é mais fácil, a gente recomenda, ou abrir o Word, digitar o texto, salvar em PDF e salvar a mudança aqui. Ao finalizar, salvei a mudança. Professora, como eu tenho certeza que o meu arquivo foi enviado? Vamos lá, ó. Depois que ele carregar aqui, ele vai notificar você que o arquivo foi enviado. Então, quando a gente retorna aqui para a atividade principal, ó, né, às vezes ele dá um erro lá porque carrega, a gente clica mais de uma vez, mas não tem problema. O importante é isso daqui, ó. Quando você voltar na atividade, ele tem que estar enviado para avaliação. Legal, pessoal? Qualquer dúvida, então, vocês podem estar enviando mensagem lá no fórum de dúvida para a gente. Valeu, obrigado!